Olá, no Unesp Notícias desta quinta-feira, o destaque é a dengue. A epidemia já atinge 462 pessoas na cidade. Recebemos ao vivo a diretora do Departamento de Saúde Coletiva, Heloísa Lombardi, para falar sobre o assunto. E mais, pesquisa da Unesp busca aumentar a produtividade da soja. A gente tem uma necessidade de aumentar a produção de alimentos. Isso é uma realidade mundial. Não estamos falando só em nível de Brasil, mas também numa proporção mundial. Município pede ajuda ao Estado para combater o mosquito da dengue. E na série sobre a viola, você vai conhecer lendas caipiras. Diz a lenda que essa pessoa tem que ir lá, enfiar a mão num buraco e gritar o nome desse violeiro famoso, que para tocar viola daquele jeito, só tendo feito um pacto com o capeta mesmo, né? Os estoques mundiais de soja estão muito abaixo do consumo em todo o mundo. A oferta baixa fez com que o preço do grão aumentasse. E para atender a demanda atual, são necessárias mudanças no plantio da cultura. Produtores já testam novas maneiras e pesquisadores da Unesp também estudam como produzir mais e sem agredir o meio ambiente. Isso, era só um sentido. O produtor de soja, Nico Sanches, mostra com orgulho a lavoura em Pratânia, a 80 quilômetros de Bauru. Ele planta em áreas arrendadas de cana-de-açúcar e não conseguia aumentar a produtividade. O solo com cana, ele se deteriora muito rapidamente, porque é muitos anos de cana em cima e tal. E também é devido à carga de herbicidas, inseticidas que eles jogam em cima do solo, né? Então fica intoxicado. Aí a soja não se desempenha um resultado que a gente consiga guardar algum dinheiro aí. Então eu resolvi passar por esse cruzado aí para ver se a gente aumenta, no mínimo 30% a produtividade na mesma área, né? Para isso, a ideia foi plantar mais nos mesmos 350 hectares. A saída foi diminuir a distância entre as plantas. Antes, na lavoura do seu Nico, o espaço entre os vegetais era de 45 a 50 centímetros em um sentido só. Com essa distribuição, o rendimento é de 40 sacos de soja por hectare. Agora, o seu Nico diminuiu a distância para 40 centímetros em 2 sentidos, o chamado 40 cruzado. O objetivo é produzir até 60 sacos por hectare. Depois de 20 anos lidando com a soja, essa é a primeira vez que ele faz mudanças no plantio. Eu já percebi que a lavoura está se desenvolvendo normal ou até melhor do que antes, né? E eu acredito que nós vamos ter sucesso nessa nova modalidade aí. O aumento da produtividade da soja é tema de pesquisa de alunos e professores da Unesp em Botucatu. O objetivo é produzir mais no mesmo espaço, só que sem agredir o meio ambiente. Um grupo de pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas testa novas técnicas do plantio de soja, como aquela que seu Nico já faz lá em Pratânia. A gente tem uma necessidade de aumentar a produção de alimentos. Isso é uma realidade mundial. Não estamos falando só em nível de Brasil, mas também numa proporção mundial. Para isso, a gente precisa, então, aumentar a capacidade ou a utilização do solo. A gente precisa produzir mais alimentos. E uma das alternativas é você aumentar o número de plantas por unidade de área e com isso você vai ter indicativo de uma maior produtividade. E daí você vai estar usando a mesma área, mas com uma produção maior. E daí você vai conseguir atender essa demanda de alimentos. O grupo testa 4 padrões de utilização do solo. Um deles é o 40 cruzado, igual ao do seu Nico do início desta reportagem. E o outro é o modo antigo, de 40 centímetros em um único sentido. Tem também o plantio com bem menos espaço entre as plantas, que é o de 20 centímetros a cada linha. Como as plantas ficam muito próximas, aumenta a incidência de pragas. O último é o 20 por 40, também no mesmo sentido. Este é o padrão que tem trazido melhores resultados. Aqui na Fazenda Experimental da Unesp, o 20 por 40 apresentou diminuição no número de insetos e melhora no desenvolvimento das plantas.
Essas técnicas da pesquisa já são usadas pelos produtores. O Seu Nico, por exemplo, usa o 40 cruzado, só que sem orientação dos pesquisadores. A ideia é avaliar com rigor científico o impacto dessas mudanças no meio ambiente. Para isso, a gente tem então uma equipe multidisciplinar, vários professores estão envolvidos nessa ideia, nesse projeto, para avaliar não só uma área. Por exemplo, a gente tem o foco de avaliar a fitossanidade, que é a ocorrência de insetos, pragas e inimigos naturais na cultura, nesses diferentes arranjos. Mas nós temos também parceiros, o professor Paulo Arbex, que vai avaliar a parte de mecanização agrícola, porque é um dos gargalos que a gente tem. A gente tem o professor Raitano, que vai contribuir com a parte de analisar a tecnologia de aplicação, porque conforme essa planta ela vai ter um adensamento maior, a tecnologia de aplicação ela precisa se ajustar. A gente tem outro professor que vai avaliar só a parte de ecofisiologia, porque se a gente está mudando o sistema de plantio, essas plantas também vão responder de forma diferenciada. Então a gente precisa quantificar isso, quanto de insolação, como que ela vai responder em relação à produção de energia por meio da fotossíntese. Então tem uma equipe multidisciplinar avaliando para a gente ter dados conclusivos ao final da safra. A gente vai ter intenção de repetir esses ensaios nos próximos anos para validar os dados, mas é um projeto bastante complexo, mas que a gente está conseguindo cobrir diversas áreas. A ocorrência de insetos é uma das principais preocupações do projeto, já que a ideia também é diminuir a carga de agrotóxicos nas lavouras. A importância é ver se com esses novos arranjos, se eles vão influenciar, né, a flutuação da população desses insetos. Se com esses novos plantios, né, esses novos arranjos de plantio, se eles vão aumentar, se eles vão diminuir a população de pragas, como isso vai influenciar diretamente e indiretamente. São os alunos da Unesp que cuidam de tudo, só que com a professora sempre ali. A gente tem que fazer a dança do percevejo. Eles acompanham o desenvolvimento das plantas e colhem os dados. Vão para o campo, sujam as mãos e as roupas, mas não importa, não é mesmo? Se não pôr a mão na massa não sai, né? É muito bom, porque a gente acaba aprendendo coisa que a gente não vê na teoria. Dificuldade que o produtor tem, dificuldade de plantar, dificuldade de estar junto, né? Controlar praga e tudo mais, doença e tudo mais. Acho muito bom, é muito importante isso. Uma boa colheita depende de chuva na medida. Vamos então dar uma olhada em como fica o tempo nesta quinta-feira? Chove hoje em várias cidades do estado de São Paulo. As chuvas típicas de verão continuam até amanhã, quando uma frente fria vai passar pelo litoral, trazendo mais chuva a qualquer hora do dia. Em Bauru, o céu parcialmente nublado anuncia a possibilidade de chuva ainda hoje. Amanhã também deve chover a qualquer momento. Agora, a umidade do ar está em 42%. Os ventos estão fracos e sopram a 7 km por hora. A máxima hoje chegou aos 31 graus. Amanhã, a temperatura pode atingir 33 em Bauru e Piratininga e 31 graus em Agudos. Proprietários de imóveis construídos pela CDHU que desejam fazer uma reforma contam agora com o programa Casa Paulista Microcrédito. A partir de hoje estão disponíveis empréstimos de R$ 200 até R$ 7.500 para reforma ou ampliação do imóvel. É possível parcelar esse valor em até 36 vezes. Mas atenção, o programa só contempla pessoas que estão em dia com as parcelas ou que já quitaram o imóvel. Os interessados devem procurar um dos 2 postos do Banco do Povo aqui em Bauru, na Prefeitura ou no Poupa Tempo. Um recado para quem precisa fazer documentos e não quer perder tempo em filas. O Poupa Tempo disponibiliza agora pelo Facebook o agendamento para os serviços de RG e CNH. Basta acessar e curtir a página do Poupa Tempo no Face e clicar em agendamento. No dia e horário marcados, é preciso chegar 15 minutos antes para pegar a senha. Esse serviço de agendamento já estava disponível na página oficial do Poupa Tempo. Depois do intervalo, a gente fala sobre a dengue com a diretora do Departamento de Saúde Coletiva de Bauru, Heloísa Lombardi. Mande suas perguntas. Município ganha reforço do Estado para combater o mosquito.
Foi confirmado hoje um caso de sarampo aqui em Bauru. É o primeiro registrado em todo o estado de São Paulo em 2013, sendo que no ano passado não houve registros. O morador de Bauru contraiu o vírus durante uma viagem aos Estados Unidos. A Secretaria de Estado da Saúde orienta a população a colocar em dia a vacina contra a doença. A vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba é o meio mais eficaz de prevenção. A primeira dose é aplicada aos 12 meses de idade e a segunda entre os 4 e 6 anos. Jovens entre 17 e 19 anos devem receber mais 2 doses e pessoas com idades de 20 a 50 anos, pelo menos uma dose. É só procurar um posto de saúde com a carteira de vacinação. O assunto agora é dengue. Nesta semana, os agentes de endemias do município contam com o reforço da Secretaria de Estado da Saúde para combater o mosquito Aedes aegypti. Desde segunda-feira, 24 funcionários da SUSEM auxiliam no combate à dengue em Bauru. Eles atuam no Meiridota, um dos bairros mais populosos da cidade, onde vários casos já foram confirmados. Por dia, cerca de 200 imóveis são nebulizados. O veneno ataca o mosquito adulto e só é aplicado em regiões onde há casos confirmados e risco de contaminação. Só neste ano já são mais de 460 pessoas com dengue em Bauru, quase 13 vezes mais casos do que no ano passado. Durante a nebulização, os moradores têm que ficar fora de casa e esperar 20 minutos até o cheiro do veneno sair. Esse trabalho que eles estão fazendo capaz de resolver bastante, né? Já ajuda bastante no controle. E o pessoal tem que ter consciência também, né? Do que fazer para evitar, né? Ajuda, só que assim, a gente percebe que muita gente não colabora, né? Tem casa aí que a gente vê que é muita sujeira, muita porcariada no quintal, né? A gente procura sempre deixar tudo limpo, né? Mas a gente vê que também tem gente que não colabora. A gente conversa agora com a diretora do Departamento de Saúde Coletiva de Bauru, Heloísa Lombardi. Heloísa, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada a vocês pela oportunidade, né, para que a gente possa levar à população toda essa informação e um apelo, inclusive. Eu acho que isso é importante. Para que todos façam a sua parte, né? Heloísa, eu começo pelo seguinte, esse reforço da Secretaria de Estado da Saúde é por causa do número elevado de casos em Bauru? Sim, nós temos um trabalho bastante integrado já com a Secretaria de Estado, principalmente no combate a doenças que têm o controle de vetores com a SUSEM, né? E com certeza, o momento que você tem uma epidemia, você precisa desses reforços no sentido de que outras ações devem ser desencadeadas, como é o caso da nebulização. Nós temos o trabalho efetivo de promoção à saúde, de prevenção, de retirada de criadouros dentro do nosso município, nos domicílios, em locais de trabalho. Porém, quando nós temos uma epidemia, outras ações devem ser desenvolvidas. Eles vieram para somar na questão específica, pontual de nebulização, de colocação de inseticida. Heloísa, vocês já trabalham com a possibilidade de Bauru ter este ano uma epidemia pior que a epidemia de 2011, que foi a pior da história? Mais de 4 mil pessoas tiveram dengue aqui na cidade. Nós temos que pensar nisso, né? Nós trabalhamos pensando naquilo que nós podemos ter de gravidade, né? Número de casos, em situações mais graves na clínica das pessoas que contraem a doença. Fica difícil dizer que vai ser mais ou não. Porém, nós nos últimos anos estamos vivenciando uma circulação viral em meses que nós não tínhamos isso. Então, chegavam os meses mais frios, de seca, nós não tínhamos o vírus circulando. Hoje, nós temos o vírus circulando durante todo o ano, em todos os períodos. Isso já nos traz essa resposta, né? Uma das questões de você ter já em janeiro um número alto, né? Isso é uma das questões aí que são colocadas e estudadas. Podemos sim, até porque nós temos uma densidade
de chuva aí, né, pluvial muito alta, nós temos um calor intenso e uma circulação que já está vindo do ano passado para esse ano. Então, todos esses fatores somados e até mais do que isso, também esse fluxo de pessoas em férias, carnaval, né, podendo até vir doente ou os nossos saírem e também levarem a infecção para outras cidades, nos traz uma preocupação. Mas a gente pode apontar, Heloísa, um vilão para essa epidemia desse ano? São quase 500 casos e a gente ainda está em fevereiro, sendo que no ano passado foram apenas 44. O número de criadouros está maior do que no ano passado? Nós temos sim como apontar, não um só, né? Então, uma das situações que nos trazem essa preocupação é realmente o acúmulo de recipientes que acumulam água, né? Água parada, em locais sombreados, é o local que o Aedes aegypti, que é o mosquito vetor da dengue, tem como preferência, né? Coleções pequenas, um bebedouro de animal, uma lata, uma garrafa, um pneu, né? E também aqueles que a gente já conhece como a caixa d'água destampada, como a calha, né, que se acumula folha muitas vezes e ficam águas paradas, mas os pequenos são também recipientes hoje que nós sabemos que são em maior quantidade. Então esse acúmulo de recipientes feito pela população é uma preocupação, sim. Nós temos um número muito maior de pessoas que trabalham hoje com materiais recicláveis. Então, assim, aquele que tem isso como uma renda, ele tem que ter alguns cuidados, porque acaba sendo um criadouro de mosquito Aedes aegypti em potencial. Então, hoje, essa atividade, né, que cresceu muito, que se desenvolveu muito, que é o autônomo trabalhando com recicláveis, nos preocupa também, né? Além disso, acho que é um fator que ainda não está sendo muito explorado, mas é importante a gente falar aqui, que nós temos 4 subtipos de dengue. Nós chamamos de dengue 1, 2, 3 e 4. Já circulou aqui em Bauru o 1, o 2 e o 3, o 4 ainda não. A pessoa ela só fica imunizada em relação àquele dengue que ela teve naquela época, né, naquele momento. Então, se você contraiu a doença pelo dengue 1, você ainda tem uma possibilidade de ter o 2, o 3 e o 4. Mas neste ano nós só temos casos de dengue tipo 1 até o momento, né? Isso, isolamos o dengue 1, que nós já tivemos em outros momentos, outros anos aqui em Bauru. Porém, esses bairros que têm grande concentração de casos positivos, já confirmados, foram locais que não tinham circulado o 1 em outros anos. Isso também temos que chamar de vilão, né? Tá certo, que é as pessoas ainda não estarem imunizadas contra aqueles que estão vindo. Muito obrigada por seus esclarecimentos, Heloísa. Obrigada a você. A seguir, na terceira reportagem sobre a viola, você vai conhecer lendas caipiras. Violeiro que se preze sabe contar uma boa história. E a hora que você pegar essa viola, mesmo com os dedos tudo arrebentado, você vai poder tocar nela todas as músicas que você queria tocar. Caipira que é caipira sabe contar um bom causo. E os violeiros de Torrinha têm várias histórias na ponta da língua. É o que você vai ver hoje na série Viola Caipira. Violeiro bom é aquele que não desafina. Tem que ter na ponta dos dedos a melodia caipira. A cada batida nas cordas, ele mostra que conhece as raízes musicais brasileiras. Marcelo começou no violão quando era criança. A paixão pela viola surgiu há 7 anos, quando ele ainda estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade para cursar zootecnia, eu ainda não havia tocado viola, né? Eu sabia que eu tinha um instrumento que eu herdei do meu tio,
Só que eu ainda não tinha me apegado tanto a esse instrumento. Como é em Botucatu a faculdade, e lá é uma região muito rica em violeiros também, na cultura de viola, com contato com alguns amigos violeiros, eu comecei a estudar um pouco mais instrumento. Até então era muito pouco difundido, a gente não conseguia professores. O que eu fiz foi apenas aplicar a teoria musical que eu tinha do violão, né, e aplicar para a viola, e estudar um pouco mais esse instrumento. Hoje ele é professor dessa turma. O projeto é da ONG Amigos de Torrinha, cidade a 100 quilômetros de Bauru. Daqui saem os músicos que compõem a orquestra de viola, que excursiona pela região mostrando um pouco da cultura caipira. O futebol preto que acompanha a viola seria no violão. Assim como o caboclo caipira tem lá seus trejeitos, a viola também é cheia de 9 horas. Existem várias formas de afinar o instrumento, cada uma com sua sonoridade. Nessa turma, todo mundo toca a afinação cebolão em mi, a mais conhecida no estado de São Paulo. As cordas ficam com uma tensão mais forte e o som é mais agudo. Ela grita mais. Já é a viola mais caipira, né? A viola mais cabocla, tocada nesse sentido. Para explicar esse nome, só o folclore mesmo. De acordo com a cultura popular, como a afinação produz um som bonito, as mulheres choram quando escutam um violeiro tirando os acordes, como se estivessem picando cebolas. Além dessa, outra bastante comum é a rio abaixo. As cordas são afinadas em sol, com menos tensão, e produzem um som mais grave. No caso é a rio abaixo, né? A diferença com a viola em mi está muito na sonoridade. A rio abaixo ele dá um som mais grave, enquanto a viola em cebolão em mi ela dá um som um pouco mais agudo, mais típico da viola caipira. Para explicar essa afinação também tem história. Reza a lenda que no norte de Minas Gerais, nas noites de sexta-feira, um misterioso homem de chapéu de palha e barba comprida descia o rio em uma canoa, tocando sua viola com maestria, mas em uma afinação que ninguém conhecia até então. Com medo, os homens fechavam as janelas e se punham a rezar. Mas as mulheres à beira do rio ficavam encantadas, parecia até que tinham sido enfeitiçadas. O que ninguém sabia é que aquele homem era o Coisa Ruim. Com sua canoa, ele arrastava as mulheres que nunca mais eram vistas. Os violeiros daquela época acabaram pegando de ouvido aquela afinação e a batizaram de rio abaixo. Como é possível acertar tantas notas e não perder o ritmo? Parece até que o violeiro conta com a ajuda de alguém. Será que tudo isso é só talento? Quem vive a moda de viola conhece alguns atalhos para virar um violeiro de sucesso. Existe a simpatia do caboclo, né? Que quer aprender a tocar viola, que vai lá no cemitério uma noite de lua cheia, numa sexta-feira 13, num túmulo de um violeiro famoso, que já morreu, que já passou dessa para melhor. E diz a lenda que essa pessoa tem que ir lá, enfiar a mão num buraco e gritar o nome desse violeiro famoso, que para tocar viola daquele jeito, só tendo feito um pacto com o capeta mesmo, né? Dizem que vai sentir uma mão puxando você para dentro. E essa mão vai puxar você para dentro e você vai fazer força para tirar e você não vai conseguir. Chega uma hora que você vai puxar a mão, sua mão vai estar toda quebrada, com os dedos tudo esmigalhados. Vai aparecer um bicho bem grande e ele vai correr atrás de você. Esse bicho é o capeta. Só que se ele não pode relar em você e você não pode relar nele, e você vai ter que desviar dele, desviar daqui e dali. A hora que você conseguir desviar desse capeta, você vai chegar a pegar a sua viola que está lá no bojo
que está lá no mato, né? E a hora que você pegar essa viola, mesmo com os dedos tudo arrebentado, você vai poder tocar nela todas as músicas que você queria tocar. E as músicas vão aparecer na sua mão, como se você tivesse aprendido há muito tempo. Essa é uma das lendas que a gente tem dentro da viola, né? Eu mesmo não fiz, estou tentando estudar até hoje a viola, né? Tem hora que funciona, tem hora que não, mas eu não tive coragem de nenhum pacto. São histórias tão caipiras quanto o próprio instrumento. Narrativas que enriquecem a cultura dos violeiros. Se são reais ou apenas lendas de um povo supersticioso, não dá para saber. Para essas pessoas, o que mais importa é que a cultura do interior do Brasil permaneça viva a cada nota tirada na viola. Viver a viola não é só contar histórias. Quem tem talento tem que mostrar o que sabe. Amanhã, na última parte da nossa série, você confere uma apresentação da Orquestra de Viola Caipira. Não perca! O Nesp Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo, às 5h30 da tarde. Até lá! Thank you.